Meu Deus, deixa as crianças entrar. Esqueci. Terceiro sábado de maio. Amém? Qual sábado? Nós teremos café para os novos membros. Amém? Café de boas-vindas. Então, você que ainda não participou de nenhum café de boas-vindas para novos membros, você... Amém? Aí você, pastor, eu estou na igreja tem quase um ano, não tem problema. Você pode vir. Você que não participou, você vai vir e aí a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Amém? Pastor, por que o nome da igreja é Família Nuvem? Você vai saber. Pastor, por que vocês vieram parar nesse lugar? Vocês vão saber. Entendeu? Então, toda a história da nossa comunidade, você vai saber um pouquinho, saber também sobre alguns pontos da minha vida particular, toda a minha trajetória até chegar aqui. Irmãos, nós não viemos dividindo nenhuma igreja. Amém? Nós não somos frutos de divisão. Nós não saímos da igreja de onde nós éramos, que é a comunidade cristã Recomeçar. Não sei quantos conhecem o pastor Ronaldo, nós não saímos de lá debaixo de rebelião. Viu? Nós saímos de lá abençoados. Pastor, como eu vou saber disso? Está no YouTube, meu filho. Graças a Deus, né, que tem as gravações, então está tudo lá. Né? Você quer saber? Você entra lá no mês de julho ou agosto de 2022. Você vai ver lá, né, essa parte onde o Ronaldo chama toda a minha família para o altar e fala a respeito da palavra que o Senhor nos deu, nos direcionando para essa cidade. Amém? Toda a igreja nos abençoa e ora por nós. Foi lindo e nós louvamos o nome do Senhor por isso. Então, tenha isso no seu coração. Já deu um spoiler de um pouquinho que a gente fala no café para novos membros, né? Então, mas fique tranquilo. Amém? Nós não somos frutos de rebelião nem de divisão de igreja. Amém? Nós estamos aqui por uma palavra que o Senhor nos deu. E nós somos felizes por isso. E fazemos porque entendemos que quem nos chamou foi o Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Coisa linda. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo. O Senhor é bom. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler o versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1. Irmãos, ontem nós tivemos aqui o culto de jovens. Todo último sábado do mês, nós temos aqui o culto de jovens. Ô, Léo, parece que está dando eco, mano. Tá vendo? Tá me incomodando. Amém. Mas todo último sábado nós temos aqui um culto de jovens. E ontem, assim, o Senhor trouxe, sabe aquela movimentação, aquele ambiente profético, onde o Senhor se manifesta de uma forma profética. Irmãos, ontem aconteceu exatamente isso aqui. E o Senhor trouxe uma palavra, algo muito pontual para nós ontem. Então, pastor, meu filho tem 9 anos, minha filha tem 10 anos, meu filho tem 11 anos. Pai e mãe, tragam os seus filhos para poder participar do culto de jovens. Pastor, mas ele ainda não é jovem. Pega essa palavra no seu espírito, tá? Traga os seus filhos. Porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar, é o jovem ou é a criança? Então entenda isso em nome de Jesus. Amém? Então não deixe o seu filho de fora. Aquilo que o Senhor tem feito aqui nos cultos de jovens tem sido lindo. E ontem assim foi muito particular a palavra que o Senhor trouxe para nós, de um entendimento daquilo que Ele já está fazendo. E o Senhor tem sido muito bondoso e tem se manifestado de uma forma muito particular em cada culto que nós fazemos aqui. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, eu quero ler o versículo 12. E o tema dessa mensagem hoje é identidade. Repete comigo, identidade. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos dele. Vamos ler de novo. Contudo, aos que o receberam, mas não só os que o receberam, mas também esses que o receberam e também creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá, me abençoe. Eu preciso das suas orações. Amém? O Senhor seja louvado e engrandecido. Pai, nessa noite nós, mais uma vez, queremos agradecer a Ti pela Tua presença, por aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor, e nós queremos Te glorificar nessa noite, bendizer o Teu nome. Espírito Santo, eu sei que eu nada posso sem Você. O que era a minha vida antes de Você e o que se tornou agora é por Sua causa. Então que nessa noite Você use a minha vida com autoridade, com graça, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero que você possa me ajudar nessa noite, para que a gente possa pregar juntos. Eu queria fazer uma pergunta assim: quem é você? Fábio, se você for participar de uma entrevista de emprego, Eric, e nessa entrevista, ou quando você chega em uma faculdade, quando as pessoas vão te perguntar, bacana, como é que você chama? Quem é você? O que você responde? Quando te perguntam ou te indagam de algo, quem é você? O que você responde? Quem é você, Luana? Qual é a nossa resposta? Você já pensou sobre isso? Quem é você, Júnior? Se eu não conhecesse nenhum, e eu perguntaria, quem é você? O que você me diria? Na escola, no trabalho, na faculdade, em algum emprego, quem é você, Priscila? Já pensou, irmãos? Já pensou? Quem é você, David? Quando nos indagam, por que eu estou fazendo essa pergunta, irmãos? A gente precisa começar sendo bem intencional, porque essa pergunta, ela vai definir não só a sua identidade, ela vai definir não só aquilo que você acha que você é, ela vai definir não só como você está se vendo, mas ela também vai definir a forma como você vê o Deus que te criou. Quem é você? Às vezes, eu vou dizer, eu sou o Denis, da Elaine. Gente, eu esqueci disso. Para quem não me conhece, eu sou o Denis, da Elaine. Ah, você não é pastor? Não, meu filho, eu sou. Mas pastor não é o meu nome, pastor é o meu ofício. Amém? Então, a gente não está aqui sobre título. E título é tão bom, irmãos, que eu uso de 4 em 4 anos. Esse ano eu vou usar. Amém? Então, esse ano eu vou usar. Em outubro está aí. É ou não é? Mas o meu nome é Denis, casado com a Elaine. Temos 2 filhos. Um já casou, a outra vai casar. Entendeu? Cadê ela? Irmãos, nós somos uma família que serve ao Senhor. Meu filho já casou, nos deu uma neta linda, a Beatriz. Puxou a avó, olhos azuis, pensa que coisa maravilhosa, meu Deus. Eu falo assim, gente, minha bisavó tinha olho azul, meu pai tem olho verde, a minha esposa tem olho verde. E eu falei assim, a minha mãe achava que eu viria com, a minha irmã, viria com o olho ou verde ou azul, a gente não veio. E eu falei assim, nossa, meus filhos virão, amém, olha o alimento aí, eita Jesus, amém, volta para cá, amém. E eu achei que os meus filhos viriam. Júnior, eu falei assim, cara, meus meninos vai vir tudo com colorido.
Veio nada, irmãos. Mas Deus nos agraciou com a nossa neta de olho azul. Pensa numa menina bonita. Meu Deus. Como diz meu pastor Luiz Hermínio, falou assim: gente, vocês podem fazer menina é para vender, porque os meninos bonitos, né? Amém. Deus é bom. Amém? Mas vamos voltar. Quando nos indagam, quem é você? Quem sou eu? Como nós estamos respondendo essa pergunta, irmãos? Porque muito daquilo, ou a maneira como a gente responde essa pergunta, vai dizer para você mesmo como você está se vendo, mas também como você está vendo aquele que te criou. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Não me deixa sozinho, não, meu filho. Deixa Deus te usar com essas mãos lindas. Quem é Deus para você? Irmãos, nós precisamos entender nesses dias em que nós somos tão bombardeados por tantas informações, por tantas coisas. Informação, e a grande maioria de nós hoje recebe as informações pelo aparelho telefônico. Raros são aqueles que ainda hoje têm oportunidade de sentar em frente a uma TV e assistir uma TV. Às vezes aos domingos, dá um tempinho, aí a gente senta e assiste, é ou não é? Mas a grande maioria das informações que hoje nós recebemos, ela vem através do aparelho telefônico. E como nós estamos sendo bombardeados nesses dias? Como nós estamos sendo, nós estamos recebendo tantas informações. E o que essas informações estão dizendo para você? O que essas informações estão formando em você? Elas estão dizendo para você que, independente daquilo que está acontecendo, você ainda continua crendo naquele que te criou, você ainda continua firme no propósito para o qual ele te elegeu, você ainda continua persistindo na palavra que ele liberou sobre a sua vida, ou você está se desviando do caminho? E assim, tem algumas frases que, às vezes, elas nos definiam quando a gente era menor. Irmãos, quem aí é da década de 80? Amém? Antes um pouquinho também, mas até década de 90. Da década de 60 até a década de 90, o que a gente mais ouvia: não faz isso não, porque Deus castiga, sim ou não? Era ou não era? Não faz isso não, tá? Deus vai te castigar. Era assim, irmãos. E a gente cresceu, ao invés de crescer com uma identidade de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que é zeloso, de um Deus que entregou o seu filho para morrer naquela cruz para você, porque ele te ama, a gente cresce com o entendimento: se eu não fizer, o Deus castigador me castigará. Sim ou não? Ou foi só eu, irmãos? Pensa o menino que cresceu medroso. Eric do céu. Faz para você ver, Deus vai te castigar, menino. Ou eram só meus pais, irmãos, que falavam isso? Era, Leandro? E aquela outra assim: não, fica tranquilo, Deus tem mais para dar do que o diabo para tomar. Meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos como a menina dos olhos. Quem é diabo para tocar na sua vida, meu filho? Quem é diabo para tocar na sua vida? Quem é ele para poder levantar contra você que foi eleito pelo Senhor? A não ser que você permita. A não ser que você dê a ele a brecha, a oportunidade que ele quer. Mas se você estiver entendendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, fica tranquilo. Tem outra. A voz do povo é a voz... gente. E como muitas vezes nós somos guiados por um tanto de voz, mas a gente deixa de ouvir a principal. A gente vai formando um tanto de conceito ou preconceito por causa de um tanto de voz que está falando.
Não, mas a voz do povo é a voz de Deus. Aí você está passando um problema no seu casamento, Leandro. Aí vai os amigos, aqueles amigos que não têm e não professam a mesma fé que você. Aí tem aqueles amigos que não servem ao mesmo Deus que você serve. Aí você vai pedir conselho para quem? Não, pastor, mas é porque eu estava tão abafado. Não, pastor, mas eu estava tão abafada. Aí a voz do povo, separa mesmo. Irmãos, o que nós mais vemos hoje é assim: as pessoas hoje estão casando e não estão assinando uma certidão de casamento, não, estão fazendo um contrato. Não, se não der. Quem é você? Irmãos, quem é você? Você se define pela voz do povo ou você é definido pela voz daquele que te criou? Quem é você? Menino, engole o choro! Homem não chora, não! Gente, é eu que já engoli muito choro, viu? Eu acho que é por isso que eu sou o cara mais chorão que tem hoje. Quem me conhece sabe disso. O pastor daqui a pouco está chorando. Engole o choro, menino. Quem te falou que o homem chora? O homem é forte. Irmãos, e a gente cresce com isso. Sabe como que a gente se torna? Homem rancoroso, rançoso, bruto, violento, arrogante, ignorante. Por quê? Porque eu preciso engolir o choro, porque eu sou homem, eu sou forte. E a gente confunde ser forte com ser totalmente fora daquilo que Deus projetou para a sua vida. Está falando com alguém aí? Não, meu filho, para de andar com fulano, João. Não, por que você está querendo ser igual ao ciclano? Você não é todo mundo, não. Sim ou não? Tem mais. Se eu for aí e achar, eu vou esfregar sua cara nesse negócio. Você não sabe procurar nada, não? Deixa eu ir aí achar para você ver. Eita, Deus está falando com alguma mãe, com algum pai aqui nessa. Deixa eu ir aí achar para você ver. Eu esfrego sua cara nesse negócio aí. É ou não é? Eu vou contar até 3. 1, 2. Meu irmão, não chega não para ver. Voava só aquela havaiana teleguiada. É ou não é verdade? Gente, minha mãe nunca errou uma havaianada em mim. Nunca. Eu acho que ela tinha um sensor. É ou não é? Nunca, irmãos. Estou falando. Quem é você? Como você se define? E muitas vezes, irmãos, tantas informações que nós recebemos, tantas coisas que nós estamos ouvindo, isso vai formando dentro da gente uma identidade baseada em medo, em pressão ou em aprovação. Então eu preciso fazer, porque se eu fizer, eu sou aprovado. Se eu não fizer, eu sou reprovado. E aí começa. Eu preciso fazer para poder provar para alguém. Eu preciso fazer para poder ser aceito por alguém. Eu preciso falar, porque se eu não falar como fulano... irmãos. Quando a gente estava perdido, a gíria comia solta. Era fato. Eu ainda acho que eu costumo soltar algumas, mas eu me policio muito. Mas a gente falava aquele tanto de gíria. E aí meu menino, quando cresce, Senhor, adolescente, aleluia. Colé, Zé! Colé! Eu falei assim, rapaz, direito essa fala, homem. Sou seu pai. Não, toca aí, pai, você sabe que você é, né? Irmãos, e a gente vai se amoldando, a gente vai se acostumando.
e a gente vai tentando fazer para poder agradar, a gente vai tentando falar como, a gente vai tentando se... Meu irmão, a minha filha está aí, ela sabe. Naquela época, Tiago, meu filho está com 22, então há uns 22, 6, uns 8 anos atrás. O Robert vestia aquelas bermudas assim, sabe aqueles negócios? Sabe como é que é, pastor Tim? Ô Vitão, não é assim não, né, mano? Aí vestia aquelas bermudas, uns trem mais que doido. Eu falei assim, meu filho, e eu saía para comprar com ele. Eu saía para comprar com ele, pai, eu quero aquela ali da Chronic. Tem essa marca ainda, não tem? Tem. Eu quero aquela ali da Chronic. Não, pai, essa aí é esparrada, é um trem assim que falava, né? É uns, né? Meu Deus. E a gente vai se amoldando por aquilo que a gente vai vivendo. Mas quem é você? Jovem, adulto, preste atenção, quem é você? Qual é a sua identidade? Ela precisa estar baseada não na forma como muitas vezes erroneamente você viveu, ou não na forma como muitas vezes erroneamente você ouviu, mas na forma como a Bíblia diz que você é, na forma como a Deus, Ele já te formou, e Ele já te separou, e Ele disse, você é meu filho, eu te formei, eu te gerei, você é meu escolhido. E aí a gente vai fazendo muitas vezes, porque eu preciso fazer, pastor, porque se eu não fizer, eu não vou provar o meu amor. Fulano falou, pastor, que para eu poder falar para ele, demonstrar para ele que eu amo, eu preciso perder a minha virgindade antes do casamento. Então eu preciso dar essa prova de amor, pastor, porque se eu não der, ele falou que eu não amo ele. Não, pastor, eu preciso fumar um baseado, porque os amigos lá da escola falaram assim, que se eu não fumar um baseado, eu não sou igual a eles, então eu preciso fazer parte da turma. Eu preciso estar perto deles, pastor, porque se eu não fumar, eu não vou ser um igual. Ah, irmãos, e como eu caí nessas... Tanto de coisa. Como quando nós não entendemos quem nós somos em Deus, nós nos deixamos ser guiados por aquilo que muitas vezes nós estamos ouvindo. Por isso, pai, por isso, mãe, não deixe de vir. Irmãos, e assim, olha, ensinar a criança o caminho que ela deve andar, não é trazer ela para a igreja. Não é só sobre isso, mas é ensinar para ela sobre Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E uma das formas que nós temos de poder ensinar os nossos filhos sobre Jesus é trazendo eles para a igreja. Então, pai e mãe, não ache que o seu filho com 9, 10, 11, 12 anos não pode vir, está muito novo para vir para o culto de jovens. Tá não. Traga eles. Posso ouvir um amém? Não, pastor, mas eu preciso fazer porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Está todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? Não, porque se eu não fizer, pastor, eu vou ser rejeitado. Se eu não fizer, eles vão me chamar de patricinha. Não, se eu não fizer, eles vão me chamar de nerd. Não, se eu não fizer, eles vão me chamar disso na sala. Não, porque se eu não sentar lá atrás. Não, porque se eu não for da turminha do barulho, da bagunça. Não, porque se eu. Quem é você? Entenda, você só precisa da vida que Deus tem para você. Você só precisa dele. Ele é tudo o que você precisa. Ele te sacia em tudo que você precisa. Ele é suficiente. Repete comigo. Jesus, você é suficiente para mim. Entenda isso, irmãos. A sua identidade, ela é revelada por Deus através de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. O que Ele fez por você? A Bíblia, Deus ele vai dizer que você é filho amado.
Ele vai dizer que você foi escolhido, ele vai dizer que você é amigo, ele vai dizer que você é nova criatura. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Não, nós já lemos. Nós já lemos, foi o primeiro versículo que nós lemos. Contudo, aos que o receberam e também aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o que você, o que nós somos? Filhos ou escravos? Sabe qual que é a diferença, irmãos? Filho tem herança, escravo trabalha para poder ter alguma coisa. Filho já entende que o pai fez tudo e todas as coisas, ele só precisa acessar esses lugares que o Senhor já criou para ele. Mas o escravo, ele fica todo o tempo tentando fazer algo para poder conquistar a atenção do pai. Não, porque eu preciso fazer, porque se eu não fizer, meu pai não vai me ver. Não, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, o meu pai vai dar atenção mais para o meu irmão do que para mim. Não, eu preciso fazer, porque se eu não fizer... Irmãos, e como nós vemos isso na parábola do filho pródigo, sim ou não? 2 filhos, um saiu de casa, pegou toda a herança, mas o outro, ele o quê? Permaneceu em casa. Um saiu para poder gastar tudo que era seu por herança. O outro ficou esperando que o pai o reconhecesse pelo trabalho que ele estava fazendo. Escute, igreja do Senhor, não sejam filhos com mentalidade de escravos, que vão estar na igreja querendo fazer, para poder chamar a atenção de Deus. Entenda, me entenda muito bem. Eu não estou dizendo que você não precisa fazer, mas a forma como eu faço vai dizer muito a maneira como eu entendo quem eu sou e quem Deus é para mim. Por quê? Porque o filho que ficou em casa, quando o outro que saiu retorna, ele vai questionar com o pai, e o pai vai falar com ele: tudo é seu. Você quer que eu mate o quê? Você quer fazer festa do quê? Vamos celebrar o quê? Tudo que eu tenho é... Quem está entendendo, irmãos? Não seja um filho com mentalidade de escravo. Irmãos, o Senhor já nos tirou do Egito, Deus já nos libertou da escravidão, mas coisa difícil é quando a gente sai do Egito, mas a gente ainda continua com uma mente escrava. A gente não consegue se libertar de tanto pensamento que foi bombardeado na nossa mente. A gente está o tempo inteiro querendo fazer para poder mostrar para alguém, ou mostrar para o pastor, ou mostrar porque eu sei, porque eu sou capaz, pastor, porque eu tenho talento. Não! Você precisa fazer porque você já reconheceu quem você é nele. Então você não faz para poder receber algo, mas você faz porque você sabe que você é um adorador do Senhor, porque você já é filho dele, ele já morreu na cruz por você, a sua identidade é revelada em Deus através de Cristo. E o que é que Cristo fez por mim e fez por você? Ele morreu naquela cruz, entregou-se naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Oh, eu não sou. Será que você pode declarar isso nessa noite? Mais uma vez. Eu não sou. Oh, Espírito Santo, eu sou. Nós somos filhos amados, filhos queridos. Jesus pagou um alto preço naquela cruz por você.
A sua identidade precisa estar baseada naquilo que Cristo fez por você e não em outras coisas. Pastor, mas é porque você não sabe o tanto que falaram mal de mim. Pastor, mas é porque você não sabe o tanto que denegriram a minha imagem. Pastor, mas é porque você não sabe o tanto que eu fui humilhado naquele lugar, o tanto que eu fui pisado. Eu não sou mais escravo do meu. Independente daquilo que você passou, o que Ele está nos dizendo nessa noite: você é o meu filho amado, você é o meu filho amado, eu morri naquela cruz por você, através de mim você tem a oportunidade de se tornar filho de Deus. Meu irmão, entenda, Deus ele não te ama mais, ou Ele não vai te amar menos por aquilo que você fez ou deixa de fazer. Deus não tem crise de identidade. Deus ele não está assim, meu irmão, Ele não está sofrendo de depressão. Ele te ama incondicionalmente. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Nós merecíamos estar ali, mas Ele, demonstrando o seu amor por nós, entregou a sua vida naquela cruz. Muitas vezes e essa palavra, meu irmão, não é para você ficar acomodado na igreja, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque a Bíblia vai nos dizer que o reino do Senhor ele é tomado por esforço. Então nós devemos nos esforçar, nós devemos ser persistentes. Mas entenda, você não vai se esforçar para ser aceito, mas você vai se esforçar porque você já sabe que você foi aceito. Você vai se esforçar porque você já sabe quem você é. Então você não faz para ser amado, mas você faz porque você já é amado. Você faz porque o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei você medita de dia e de noite. Você faz não por interesse, mas porque você sabe quem você é. Você vive pelo propósito que Deus já colocou na sua vida, e não por necessidade. Filho não vive por necessidade, filho vive pelo propósito. Guarde isso no seu coração. Quem sabe quem é, irmãos, vive pelo propósito. Quem sabe quem é, sabe de onde veio, e melhor, sabe para onde vai. Não vive tentando se provar o tempo todo. Mas você ama, porque você sabe que Cristo te amou primeiro. Você ama porque você sabe que Ele morreu naquela cruz por amor a você. 1 João, capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. A sua identidade, o amor que você exerce para com o próximo, o amor que você pratica para com o outro, é porque Cristo te amou primeiro. A sua identidade de amor está firmada nele.
Quantos aqui gostam de ser servidos? Gosta? Eu gosto. Eu gosto. Sim ou não? Mas o que Cristo nos ensina? Você quer ser servido? Sirva primeiro. Mateus capítulo 23 vai falar sobre isso. Você luta contra o pecado porque sabe quem é em Deus, não porque alguém está te vigiando, irmãos. Você não peca porque assim, nossa, eu não posso pecar porque, Rafa, se eu estou no trânsito, meu carro tem um adesivo da nuvem. Nossa, se eu for grosseiro no trânsito, o que as pessoas vão falar de mim? Não, meu irmão, você não é grosseiro porque você sabe que Cristo não é grosseiro. Você ama porque você sabe que Ele te amou primeiro. Você permanece firme, mesmo em meio às dificuldades, porque Jesus já liberou uma palavra para a sua vida. No mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo, e vocês também vencerão, então permaneçam firmes. Quantas vezes, irmãos, infelizmente, eu fui criado em uma comunidade, em um bairro de classe média baixa, vamos dizer assim, né? E infelizmente o que a gente mais ouvia de pais e mães dizendo: você não presta, menino. Sim ou não? Quantos já ouviram? Não, eu desisto. Isso não vai dar em nada. Irmãos, quantas vezes eu ouvi, nós ainda na rua brincando, moleque, os pais gritando os meninos: vem pra cá, seu moleque, vagabundo. Irmãos, e assim, olha, era uma turma até boa. Eu posso contar nos dedos de uma mão aqueles que ainda estão vivos. Infelizmente. Os que se enveredaram no meio das drogas e não conseguiram sair. Infelizmente, irmãos, esse lugar da droga, do vício, só tem dois caminhos: ou é Jesus, ou é a morte muito precoce. E a grande maioria dos meus amigos morreram precocemente, assassinados. Infelizmente. Mas eu penso que muitas vezes aquilo que eles ouviram durante toda a infância foi formando neles erroneamente uma identidade que não é aquilo que Cristo declarou sobre a sua vida. Não é. Quem sabe quem é, irmãos, não vive em crise de identidade. Você, meu filho, guarde essa palavra no seu coração: você não é um erro. Você não nasceu do acaso. Ah, meu pai e minha mãe não me planejou. Ó, quem te planejou? Não, mas foi acidental. Meu irmão, o Deus que nós servimos, Ele tem o prazer de pegar as coisas loucas desse mundo para poder confundir as sábias. Ele tem o prazer de pegar aqueles que não são e dizer que serão. Irmão, você já percebeu que o reino de Deus é tudo diferente daquilo que a gente pensa? Não, aquele que quer ser o primeiro precisa ser o quê? Não, se eu quero ser servido, eu preciso o quê? Ou seja, tudo que você quiser, você precisa primeiro semear. Quem está comigo? Você quer ser amado? Semeie um amor. Você quer ser cuidado? Semeie o cuidado. Você quer ser honrado? Semeie a honra. Oh, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Salmos capítulo 139, versículo 14, vai dizer assim: eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de um modo muito especial
e admirável. Eu estou lendo na Nova Tradução Internacional, NVI. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. É assim que Deus te fez. É assim que Deus te contempla. Quem sabe quem é, não fica ferido, irmãos, por qualquer coisa. Ou porque não foi aceito pelas pessoas. Ou porque não foi amado. Não, irmãos. Jesus te amou primeiro. Mesmo antes de você nascer, Ele já te contemplava, Ele já te amava, você já era o preferido dEle, você já era o eleito dEle, você já era tido como a menina dos olhos, a parte mais sensível, você já tinha nascido no coração de Deus, você não é obra do acaso. Isaías capítulo 43, versículo 4. Você é precioso aos meus olhos, honrado e amado. Em nome de Jesus, eu não sei, irmãos, porque Deus nos colocou essa palavra, e eu penso que o Senhor, Ele precisa primeiro me pregar, para depois eu conseguir pregar aquilo que Ele falou no meu coração. Mas eu não sei quantos de vocês já tiveram crises de identidade, por causa de muitas coisas que ouviram, por causa de muitas situações que passaram. Às vezes você saiu de um lugar onde Deus te colocou, e eu estou dizendo isso no mundo espiritual, não de um lugar físico. Às vezes você se desviou do caminho por tantas coisas, tantos sofrimentos, tantas decepções. Mas o que o Senhor está nos dizendo hoje, a sua identidade não foi perdida, meu filho. A sua identidade, a digital que eu coloquei em você, ela está cravada no meu peito. Foi eu que te gerei, foi eu que te escolhi, foi eu que te separei, foi eu que te predestinei para esse lugar. Sou eu que te formei. Eu que te contemplei enquanto você era um ser ainda informe no ventre da sua mãe. Então não ache que eu te esqueci. Não ache que eu te abandonei. A sua identidade está formada em mim. Você não é um erro. Você não está equivocado. Ele te escolheu, sim. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque você me escolheu. Obrigado, Senhor, porque você me escolheu. Meu irmão, o que define o seu valor? Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. Declare isso com fé, diga: eu não antes de nascer. Oh, nós fomos escolhidos, Deus. O que define o seu valor? Pense isso. O que define o seu valor? Como você é definido? Irmãos, e como eu aprendi de uma maneira errada que o valor de um homem é definido por aquilo que ele tem no bolso. Eu não sei você, homem, mas eu escutei isso a minha vida inteira. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa conquistar, porque as pessoas só vão te dar valor quando elas verem aquilo que você tem no bolso. Elas vão te dar valor pelo carro que você anda, elas vão te dar valor pela roupa que você veste, elas vão te dar valor pelo telefone que você tem.
As pessoas só vão te valorizar por aquilo que elas estão vendo com os olhos materiais. Então, se elas te verem com um chinelinho, um ralézinho, uma bermudinha rasgada, uma blusinha da feirinha do Paraguai, elas não vão te valorizar. Quem define o seu valor, meu irmão? Entenda isso. Que essas palavras que foram ditas para você, homem, você vai ter valor por aquilo que você tem no bolso. Esquece isso, meu irmão. O valor que você tem foi pregado naquela cruz através de Cristo, porque Ele te amou e Ele entregou a vida dele por você. Então você tem valor, porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em você. O que define o seu valor não é o seu passado, não são os seus erros, não é o que falaram sobre você. O que define o seu valor foi a morte de Jesus naquela cruz, o que Ele fez por você. Uma nova identidade Ele te deu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo. Então o seu passado não te define mais. Os seus erros não te definem mais. Irmãos, e como eu era crucificado, eu mesmo ficava me martirizando. As pessoas não me querem, ou as pessoas não olham direito para mim por causa de um tanto de coisa que eu fiz. As pessoas, não me querem. Irmãos, e como eu me sentia acuado dentro da igreja. Como eu me sentia pressionado dentro da igreja. Porque eu falava assim, não, aquele irmão me conhece desde... Aquela pessoa ali, nossa, ela sabe como que eu era no passado. Aquela pessoa ali, ela sabe o que eu fazia no passado. Irmãos, eu ficava acuado, eu falava assim, Jesus, eu não mereço. O que define a sua identidade não é aquilo que você fez, nem os erros que você cometeu, porque depois que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Então a sua identidade, que antes estava fundamentada em todas as coisas erradas, agora ela está fundamentada em Cristo, que morreu por você. Então não é sobre o que você fez, mas é sobre o que Ele fez por você. Então você está aqui hoje por causa que Jesus morreu na cruz por você. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler o versículo 4, 5 e o 6. 1 Coríntios capítulo 13. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, vai dizer assim: o amor, ele é o quê? Paciente, bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso e nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra. O amor nunca desiste. Repete comigo, o amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança. E sempre se mantém firme. Onde está firmado o seu amor? Qual é a sua identidade? Antes, pastor, antes eu não confiava em ninguém.
na linguagem que a gente usava, eu não fechava com ninguém antes. Mas hoje, agora que eu estou em Cristo, que eu sou uma nova criatura, eu confio nas pessoas. Porque eu sei que Cristo confia em mim. Amém, irmãos? Cristo confia em você. Irmãos, Ele depositou todas as fichas em você. Ele acredita em você. O Espírito Santo está falando com alguém aqui essa noite. Ele acredita em você. Você não foi um erro. O que já fizeram ou falaram ao seu respeito não te define. Você tem uma identidade em Deus. Antes, eu ouvi, até às vezes convivi muito em uma casa onde o ciúme reinava. Agora, em Cristo, eu não vivo mais assim. Porque, como nós lemos, o amor, ele não é o quê? Ciumento. Posso ouvir um amém? Amém. Antes, você era ruim com as pessoas, mas agora em Cristo, você é bondoso. Antes, você não tinha paciência. Agora em Cristo, você é o rei da paciência. Irmãos, entenda. Você sabe, a minha esposa, a oração dela era assim: Senhor, me faça uma mulher paciente. Pensa numa mulher, irmãos, que o estupim dela não era curto não, era para dentro. Então na hora que acendia, já explodia. Era assim. Aí ela falava assim: Senhor, eu preciso ser paciente, Jesus, me dá paciência. Irmãos, como que você acha que Deus vai te dar paciência? Colocando pessoas do seu lado para te fazer raiva. Você já pensou nisso, irmão? Aí ele vai treinar a sua paciência. Antes, eu era orgulhoso, grosseiro. Agora em Cristo, eu sou humilde, gentil. Entenda, irmãos, humildade não é pensar menos de si. Entenda bem isso. Humildade é pensar menos em si. É muito diferente. Se você fica pensando menos de você, meu filho, você está, sabe como? Você está se fazendo de coitado. Humildade não é isso. Humildade é você pensar menos em si e mais no próximo. Isso é ser humilde. Cristo vai dizer assim: aprendei o quê? De mim, que sou manso e humilde de coração. Uau! Como que eu vou aprender a ser humilde com aquele que criou tudo e todas as coisas? Por quê? Porque ele não pensava nele, mas ele pensava em mim e pensava em você. Isso é ser humilde. Posso ouvir um amém? Amém. Antes, eu irritava fácil. Eu era rancoroso demais, mas agora em Cristo eu sou manso, eu sou facinho de lidar. Converso com todo mundo, perdoo todo mundo. Antes eu queria que tudo fosse feito do meu jeito. Agora em Cristo, eu quero que tudo seja feito do jeito dele. Porque eu já entendi que a vontade dele para mim é que é boa, perfeita e agradável. É nele que você descobre quem você é. É nele que você descobre de onde você veio e para onde você vai. Cristo em vós, a esperança da glória. Você não é mais desse mundo, a sua identidade está firmada nele. Irmãos, entenda isso. Deixa eu te dar uma palavra, você não presta mais para esse mundo. Você não presta mais para esse mundo. Você é de Cristo, a sua identidade está nele. Você é de Cristo. Quem é você? Se coloca de pé para a gente achar que está acabando. Amém? Quem é você? Quem é você? Nós iniciamos fazendo essa pergunta: quem é você? Como você se define? E aí nós dizemos: porque
a forma como eu acho que eu sou, define não só a minha imagem, mas também define como eu acho que Deus é. Porque, irmãos, se eu ainda acho que Deus é o Deus que vai me castigar, eu vou fazer as coisas por medo e não entendendo e fazendo por amor a Deus. Se eu acho que Deus é o Deus castigador, que não importa comigo, quando alguma coisa me ferir, quando falarem algo contra mim, quando me desprezarem, quando me rejeitarem, quando me tirar de algum lugar, às vezes eu posso até abandonar o Deus que me criou. Por quê? Porque eu não estou entendendo qual é a minha identidade. Quem é você? Você é aquilo que as pessoas disseram ou você é aquilo que Deus declarou ao seu respeito? Você é aquilo que viveu no passado? Você é aquilo que os erros que você cometeu estão te definindo? Ou você já entendeu que você é uma nova criatura? Que as coisas velhas, elas se passaram e Deus está dizendo: eu estou fazendo tudo novo. Você não é mais aquilo que disseram que você era. Você não é efeito ou resultado dos seus erros no passado. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele visita a geração daqueles que não temem até 1000 gerações, até a 4ª geração, mas aqueles que entendem e aceitam a Jesus, Ele é de geração em geração, é até 1000 gerações. Então, muitas vezes, meu filho, o seu bisavô errou. E aí veio o seu avô que aprendeu com o seu bisavô, e o seu avô também errou. Aí veio o seu pai que aprendeu com o bisavô, que aprendeu com o avô, com o pai. E aí você nasce. Só que você vendo tudo isso do seu bisavô, você vendo aquilo do seu avô e você vendo do seu pai, você conhece a verdade. E aí você, nesse momento, é como se você estivesse rompendo um ciclo de gerações. E até aquele momento da primeira, da segunda, da terceira, mas você é a 4ª geração. E você entendeu onde está firmada a sua identidade. Então você não está mais apegado à forma como eles viveram, mas agora você está entendendo e você vive na identidade que Ele te deu. Porque um ciclo foi rompido. Agora não é mais sobre maldição, mas é sobre bênçãos e bênçãos, até 1000 gerações daqueles que me amam. Então você que está aqui nessa noite, entenda a sua identidade, a identidade dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, está fundamentada na vida que você está vivendo hoje. É até 1000 gerações. Não aceite viver com menos do que Deus disse que você é. Você é filho amado, você é escolhido, você foi perdoado, você é uma nova criatura. E hoje o Senhor está dizendo para nós: você é o meu filho querido, você tem a minha identidade. E eu queria orar por você nessa noite. O Senhor está nos impulsionando a fazer isso, irmãos. Eu queria orar por você nessa noite. Você que entendeu essa palavra. Você que muitas vezes estava vivendo ou achando que você não merecia algo. Realmente nós não merecemos. Mas o que nós temos é porque o Senhor nos permite viver tudo, toda a vida. Irmão, entenda. A vida abundante que Ele te prometeu está na sua obediência e decisão em permanecer fiel a Ele, mesmo diante de toda e qualquer situação. Você não é um erro. Você não é um erro. Você foi criado com um propósito. Você homem, você mulher. O Senhor te criou com um propósito. Você tem a identidade do céu. Ele te criou para que você pudesse ter vida e vida em abundância. E esta vida não está fora dele. Essa vida não está fora dele.
O Senhor te chamou. O Senhor te chamou, homem. O Senhor te chamou, mulher. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Irmãos, deixa eu falar algo. Em 2002, foi a primeira vez que eu escutei um pastor falar que Deus tinha um chamado para a minha vida. 2002, 24 anos atrás. 2002. E foi no ano em que eu casei. E eu fui na minha esposa, eu disse para ela: amor, o pastor falou comigo isso, que Deus tinha um chamado, assim. E ela falou comigo assim: meu filho, fica tranquilo, eu não casei com o pastor não, continua trabalhando. Irmãos, eu falo isso com muita naturalidade, porque eu e ela, nós já somos resolvidos com isso. Amém? Eu não estou denegrindo a imagem da minha esposa. Quem me conhece sabe, não é sobre isso. E de tempo em tempo, Deus levantava um pastor, levantava um homem, e ele dizia: olha, o Senhor mandou te dizer que Ele tem um chamado para você. Você foi escolhido, você foi separado. E onde eu ia? Na minha esposa. Amor, aconteceu de novo. E ela falava para mim assim: eu não casei com o pastor. E eu estou dando um spoiler um pouquinho daquilo que a gente conta no café para novos membros. E aí acontecia de novo, irmãos, e isso foi por 19 anos. 19 anos. Vez ou outra, Deus levantava um homem, e ele vinha ao meu encontro, e ele falava: Deus te chamou, o Senhor te escolheu. E onde eu ia? Na minha esposa. E ela falava: eu não casei com o pastor. Até que as coisas começaram a desandar, e foi desandando muito, irmãos. Pensa num negócio que ficou feio, feio. Eu estava perdendo a minha família, eu estava perdendo a minha vida, eu estava perdendo os meus filhos, minha esposa, eu estava perdendo tudo. Mas com dinheiro no bolso, gerente de uma multinacional, ganhando muito dinheiro, e vivendo a vida como eu achava que tinha que viver. Até que o Senhor falou com a minha esposa: você está vendo o seu marido? Está vendo como ele está? É daí para pior. Ou você vai me entregar o seu marido, ou ele vai se perder por causa do seu orgulho, daquilo que você quer. E essa mulher chorou, irmãos. E essa mulher chorou. E ela disse: Senhor, eu abro mão do meu marido, ele é teu. E aí chega um homem de Deus para mim, e a primeira coisa que ele me fala: homem, você acha que chamado tem prazo de validade? Você acha que eu te escolhi e que o tempo da minha escolha acabou? Você acha que há 19 anos atrás, quando eu disse o seu nome, quando o céu declarou o seu nome pela primeira vez, isso se perdeu? O Senhor está falando com você nessa noite. A sua chamada não tem prazo de validade. Quem te escolheu foi Ele. Quem te chamou foi Ele. Quem te separou foi Ele. Não importa aquilo que você já viveu, não importa aquilo que você já passou, não importa os caminhos que você já percorreu, não importa os erros que você já cometeu, não importa as coisas que você já sofreu ou que já falaram para você. Quem te escolheu foi eu. Quem te separou foi eu. E eu não esqueci. Pai, nessa noite nós queremos orar. Nós temos uma identidade firmada no Senhor. Nós temos uma identidade, meu Deus, declarada naquela cruz do Calvário, através de Cristo, que entregou a sua vida por nós. Nós temos a nossa identidade, a identidade de filho, filho amado, filho querido, por aquilo que o Senhor fez por nós. O véu foi rasgado de alto a baixo,
E nós temos esse livre acesso para poder entrar na tua presença e declarar que nós somos filhos e filhas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar todo sofisma, todo pensamento contrário, todas as falas que foram ditas, meu Deus, contrárias à tua palavra, tudo que foi, meu Deus, feito, qualquer coisa que trouxe algum tipo de abalo, qualquer coisa, Pai, que trouxe ou fez o teu filho ou a tua filha se desviar do caminho, eu quero declarar nessa noite: traga de volta, Senhor, traga de volta, Jesus, traga de volta, Jesus. Nós temos uma identidade em Ti. O Senhor visita a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração daqueles que não Te aceitam, mas nós somos essa geração, meu Deus, que rompeu esse ciclo vicioso, e agora o Senhor nos promete até 1000 gerações, e nós queremos declarar isso sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Nós liberamos e declaramos em nome de Jesus, toda palavra contrária seja desfeito no mundo espiritual agora. Nada do que fizeram, nada do que falaram tem mais efeito do que a sua palavra que já foi liberada na vida de cada um. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, nós liberamos vida, nós liberamos vida, nós liberamos vida, nós liberamos, profetizamos uma nova vida em Ti, um novo fôlego, Deus, esperança, esperança. Oh Jesus, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Jesus. Não sabe viver, não estiver, não há pena, glória de Deus. Declare isso, quem já pisou? Quem já pisou? Nós não podemos ir embora sem fazer essa pergunta. Meu irmão, você que ainda não tinha entendido isso, você que ainda não tinha compreendido o que Jesus tinha feito por você e a identidade que Ele já te deu, você que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, ou você que uma vez já tomou essa atitude, já aceitou a Jesus, mas por causa de algum tipo de problema, ou do que falaram, você se desviou desse caminho. Eu quero orar pela sua vida. Você que quer reconciliar com o Senhor, você que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e receber essa identidade do céu na sua vida, eu quero te convidar para que você possa vir aqui. Amém? Se você entendeu essa palavra e você quer assumir esse compromisso de receber e entender que esse Deus é tudo o que você precisa, eu quero te convidar para vir aqui. Irmãos, e eu sei que tem mais pessoas. O Espírito Santo está falando comigo que tem mais pessoas
que até uma vez chegaram a viver o sobrenatural, entenderam a sua identidade, mas por causa do que fizeram, você se desviou do caminho. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. O Cristo que te chamou é fiel para poder cumprir a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Quem é você? Deixa eu orar por você. Ela sabe quem ela é. Deus já formou você, querida. Você é querida, amada, respeitada. Você é querida, amada, respeitada. Você não foi um erro. Não são os erros que te definem, mas é Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Irmãos, eu não vou insistir, amém? Se você quiser, você vem aqui, nós vamos te dar um abraço, nós vamos orar com você. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar a Jesus? Tem mais alguém que quer reconciliar com o Senhor? Aleluia. Meu irmão, o Senhor está curando ela de traumas passados, de coisas que fizeram com ela. O Senhor está curando ela, o Senhor está liberando cura. O Senhor está liberando cura na vida dela. O Senhor está liberando cura na vida dela. O Senhor está liberando cura na vida dela. Cura. Fique tranquilo. Bem baixinho. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós liberamos todo trauma na mente, todo sofisma, tudo que disseram a respeito, nós repreendemos agora. Não tem autoridade. O teu sangue vertido ali naquela cruz, o teu sangue vertido ali naquela cruz, o Senhor morreu por ela. Nós declaramos salvação. 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 Um ciclo foi quebrado. Um ciclo foi quebrado. Um ciclo foi quebrado. Você não mais viverá pelo passado ou da forma como seus pais viveram, mas o que Deus está dizendo para você hoje, você está se tornando uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e Ele está fazendo tudo novo e de novo. Receba em nome de Jesus a vida nova que o Senhor tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Oh, recanta yabaxor e canta labaxê. Recanta labaxer e canta yabaxeira, canta labas. Recanta labababaxor e canta yabaxê. Recanta lababababaxor e canta lebababaxê. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Recanta labababaxor e canta labaxê. Oh! Recanta labaxor. Oh! Recanta lababababaxor e recanta yababababaxê. Recanta lababababaxor e recanta lebabababaxê, recanta leba.
Oh, recanta lá, bababababa, xere, recante bababababas. Você é amada, você foi escolhida, é a menina dos meus olhos, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Oh, xerecantelha, bababaxi. Nenhum trauma, nenhum peso, nenhuma acusação está sobre a sua vida. Cristo é o seu líder da vida. Cristo é o seu líder. Cristo é o seu líder da vida. Nós liberamos vida, Senhor. Liberamos vida. Liberamos vida. Nenhuma acusação há contra os eleitos do Senhor. Nenhuma acusação há contra aqueles que foram escolhidos por Deus. Nenhuma palavra liberada tem mais poder do que a palavra de Jesus. Nenhuma palavra, nenhuma acusação feita tem mais poder do que as promessas de Deus. Nós liberamos vida. Nós liberamos o teu rio de vida sobre nós. Teu rio de vida sobre nós. Teu rio de vida sobre nós. Rio, rio, rio. É o rio que traz vida. Oh, inunda, inunda, inunda. Oh, inunda, Senhor. Oh. Ei, cantarela.
Tem um rio do Senhor aqui essa noite. Tem um rio do Senhor aqui essa noite. Mergulhe nesse rio. Mergulhe nesse rio. Ei, xerecanta labaxou. Recanta lababababaxê. Oh, Jesus. Oh. Cheira labacandele bababababaxê. Decantele babababababá. Oh, cantia babaxê. Oh, canta labababababá. Tem uma nova vida que o Senhor está liberando sobre você hoje. Tem uma nova história que Ele vai escrever a partir de hoje. É verdade. Verdade. Sempre tem um novo começo. Sempre tem uma nova história. Deus te escolheu. Ele te separou. Verdade. Tem sim. Tem sim uma nova história. Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui à frente, por favor, olhem para mim. Olhem para mim. Vocês vão repetir comigo, amém?
Nós temos uma identidade em Ti, Senhor. Pastora Dani, traz ela para cá, filha, por favor. Amém. Amém. Jesus. Irmãos, eu não posso parar enquanto Deus não quiser, amém? Eu não posso parar, eu não posso parar. Aleluia. Essa noite chega salvação, vida nova. Essa noite chega salvação, uma nova vida, uma nova história. Deus está escrevendo e vai escrever a partir de hoje, daquilo que nós estamos vivendo e vivenciando aqui hoje. Novos começos, filha. Novos começos. Novos começos. Não mais traumatizados, mas novos começos, restaurados. Oh, Pai, nós declaramos ciclos quebrados. Ciclos quebrados. A visitação do Senhor na vida dela, da sua casa, da sua família, será até 1000 gerações. Ciclos foram quebrados. Ciclos foram quebrados. Oh, oh, oh. Declaramos liberdade, vida em Ti, Senhor. Vida em Ti, Senhor. Vida, 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 vida em Ti. Irmãos, tem muito amor envolvido aqui, ó. Cadê os jovens para poder abraçar essa família aqui? Tem muito amor envolvido aqui. Muito amor, muito amor. Muito amor, tem muito amor. Tem jovens que amam vocês. Tem muito amor envolvido aqui. Isso, Vitória. Isso, filho. Tem muito amor, irmãos. Tem muito amor. Cadê as mulheres da nuvem? Abraça essa mulher aqui. Eu sei que vocês já deram muitos abraços. Mas ela precisa de muito amor, irmãos. Ela precisa de muito amor. 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 Oh, oh, oh. Liberamos o Teu amor, Senhor. Liberamos o Teu amor, Senhor.
abundante, vida. Vida abundante, vida. É o teu amor, é o teu amor, Senhor. Amém, amém. Olhem para mim, por favor, vocês que vieram aqui à frente. Cara, Deus vai fazer algo sobrenatural na casa de vocês, viu? O que Ele já disse, o que Ele já liberou, nada foi o fim, é só o começo de algo sobrenatural que Ele vai fazer através de vocês. Amém? Vocês podem olhar para cá, por favor. Amém? O Senhor, Ele já colocou a identidade dEle em vocês. Não tem nada que vai tirar isso do coração de vocês. Nada. Ele derramou de um amor sobrenatural na vida de vocês hoje. Eu tenho muita certeza disso. Amém? Creia. Pactos foram quebrados. Isso é para você, filha. Pactos foram quebrados. Alianças foram quebradas. Tem uma nova aliança que Deus fez hoje na sua casa, por sua causa, por sua decisão. Amém? Vocês podem repetir comigo? Amém? Isso. Amém. Olhem para mim, repitam comigo, fala assim: Senhor, hoje eu entrego a minha vida para você, Jesus. Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito, Pai, e me aceite também como teu filho, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Irmãos, obrigado pela, acabou. Obrigado pela sua paciência. Amém? Não vai embora sem um abraço desses irmãos aqui nessa noite. É a construção das altares. O altar das verdades. O fogo que vai queimar todos eles. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Te agradecemos nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo teu amor derramado sobre nós. Obrigado por essas vidas que se renderam ao Senhor nessa noite. Obrigado, Pai, pelo alinhamento que o Senhor trouxe nessa noite. Pelo entendimento que a nossa identidade está em Ti. Te louvamos, Jesus. Leve cada um em segurança. Que o amor de Deus, a graça do Filho e as suas orações do Espírito sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, por favor, na hora de sair dos carros, saia bem devagar. Amém? Tome caminhadas, coma um churrasco. Amém? Churrascaria maravilhoso. Não vai embora sem estar olhando sem abraços. Em nome de Jesus.